que pode estar impedindo, pode ser um erro que está impedindo você de vender mais e você não está vendo. Ofereça garantias. Falando da minha experiência pessoal, né? Fruto de conhecimentos, de estudos, de treinamentos que eu tenho feito nos últimos 5 anos, eu comecei a fazer alguns treinamentos, algumas capacitações, né? A gente precisa estar aí sempre atualizado no mercado. E eu comecei a perceber o poder da garantia. Percebi com tal intensidade que hoje, em alguns modelos de trabalho que eu faço, eu dou garantia incondicional. Sabe o que é aquela garantia incondicional? Olha, nós assinamos o contrato, iniciamos o trabalho, decorrido certo prazo, se você não gostar do trabalho, eu devolvo 100% do dinheiro que você investiu. Ou seja, risco zero. Eu passei, em algumas circunstâncias, a oferecer essa garantia. Então eu passei a entender necessidades do meu cliente, ou seja, havia uma certa desconfiança sobre o benefício que traria para o negócio. Poxa vida, será que esse cara tem uma varinha de condão? Será que ele gera tanto benefício assim? Né? Vou investir esse recurso para poder ter uma solução de um problema? Então eu passei a entender a dúvida do meu cliente. Não que eu saiba tudo, né? Eu não sei tudo, todos os problemas do meu cliente, mas eu passei a oferecer garantias para ele, para dar essa segurança. Então, que garantias você está oferecendo para o seu cliente? E garantias não aquela garantia normal, é porque eu tô vendendo esse carro, tem que dar 1 ano de garantia. Cara, não é isso. É aquela garantia que gera um diferencial. É aquela garantia que faz com que o seu cliente opte, às vezes, pagar mais caro, mas porque ele sabe que ele vai ter o pedido dele com prazo de entrega cumprido. Então eu garanto para você que eu te entrego o seu produto na data em que nós combinamos. Porque se eu não te entregar, eu te pago uma multa de X reais, uma multa de X peças, de X item. Então, pense em soluções que vão assegurar para o seu cliente a confiança que ele precisa ter em você. Principalmente se o seu produto é a chamada commodity, como eu falei lá no início do vídeo. Poxa, eu não consigo vender mais. O Kleber fala que tem que construir preços lucrativos. O Kleber fala que eu preciso conhecer minha margem de contribuição, cuidar das minhas despesas. Isso é relevante, principalmente quando você trabalha com preços que o mercado definiu, né? As condições. Não gosto de ficar usando termos que talvez você não consiga entender, mas principalmente quando você tem pouco poder sobre o preço que o mercado está pagando. Então, é importante que você passe a oferecer garantias que diferenciem a sua empresa dos demais, onde o seu cliente olha e fala assim: não, eu vou comprar com fulano, porque lá eu tenho segurança, lá eu tenho garantia de que o prazo será cumprido, porque o seu cliente precisa de você. E se você vende para uma outra empresa, ele precisa de você porque ele também tem que atender o cliente dele. Se você é o consumidor final, é um pouco diferente. Se você vende para o consumidor final, é um pouco diferente. Mas em geral, o cliente está comprando por alguma necessidade, porque tem um evento, porque tem algo que está acontecendo que ele precisa resolver. É certo que tem coisas que se eu não comprar hoje, comprar amanhã, não vai fazer muita diferença, mas oportunidades não podem ser perdidas. Então aprenda, conheça o seu cliente. Então conheça o seu cliente e aprenda a oferecer garantias. Garantias que vão fazer o seu cliente comprar o produto ou o serviço, ou adquirir o serviço que você está oferecendo.